Pessoal, beleza? Tudo certinho, amores? Gente, vamos trabalhar hoje a parte de fisiologia vegetal, um conteúdo importantíssimo, uma parte muito interessante em relação à parte botânica, né? Ao conteúdo programático de botânica, que nos revela, procura esclarecer vários aspectos interessantes, fascinantes no que se diz respeito a fisiologia desse grupo, tá bom? Então a gente vai começar exatamente pela fisiologia do transporte da seiva bruta. A gente vai verificar quais são os principais fatores, quais são os aspectos mais relevantes no que se diz respeito ao transporte da seiva bruta, beleza? Então deixe-me colocar aqui para vocês o slide, né? Para a gente ficar aqui bem bonitinho, bem na medida. Tá? Então, olha só, deixa eu pegar aqui o controle. Vamos começar. Aqui eu coloquei para vocês transporte em relação à seiva bruta. Vê bem, eu já havia comentado em outras aulas que nós temos basicamente dois tipos de transporte, né? Você tem o transporte da seiva elaborada e o transporte da seiva bruta. O transporte da seiva bruta é feito pelo xilema e o transporte da seiva elaborada é feito pelo floema, que é exatamente as substâncias que são oriundas do processo fotossintético. Isso aí a gente já havia comentado. Porém, como é que acontece esse transporte? Observe que quando você analisa uma planta de pequeno porte, como a briófita, você não encontra, né? Elas são chamadas simplesmente portalófitas, porque elas são pequenas, os musgos, né? O lodo, que você pode chamar simplesmente, ele é pequeno, ele não tem nenhuma raiz, ele tem um rizóide, ele não apresenta um caule, é uma estrutura bem rudimentar, um cauloide, ele não apresenta uma folha definida, né, com nervuras, com limbo, você encontra um filóide, ou seja, é tudo bem rudimentar, né? Porém, quando você chega nos grupos das gimnospermas e no grupo das angiospermas, que são plantas que se apresentam para a gente com um porte muito grande, a situação ela muda drasticamente. Enquanto nas briófitas eu encontro o transporte por difusão, porque elas são talófitas, agora você encontra aspectos distintos, aspectos de suma relevância, que quando você converge esses aspectos, a coisa ela fica fantástica. Primeiro, olha só, pressão positiva da raiz, né? Você tem a pressão positiva da raiz, você encontra também a capilaridade, que é desenvolvida a partir das traqueídes e dos elementos de vaso, né? Que são muito finos, e nós encontramos também a teoria da coesão-tensão, tá certo? Que na realidade foi proferida por Dixon e Joly, mas nos livros de fisiologia em botânica é abordado mais como teoria de Dixon. Vamos ver como cada um desses aspectos aí eles são caracterizados do ponto de vista fisiológico para a gente. Olha lá, o primeiro, deixa eu colocar aqui o piloto para você perceber aí melhor comigo, né? E verificar em que parte eu estou comentando o slide. Ó, então, vê bem, pressão positiva da raiz. O que vem a ser essa pressão positiva? Tu lembras quando a gente analisou a parte estrutural da raiz? Você encontra uma parte mais externa, mais periférica, e uma parte mais interna. A parte mais periférica é o córtex, a parte mais interna é a medula. Então, nessa medula, nessa estrutura medular, você vai encontrar, na realidade, uma grande concentração de sais. Ou seja, observe que a raiz ela está no solo, ela apresenta geotropismo, que, gente, tu lembras? Geotropismo positivo, que ela se fixa no solo, né? E aquelas raízes ditas laterais, aquelas raízes lateralizadas, elas crescem por plagiotropismo. Então, dentro dessa raiz, você vai encontrar esses sais. Essa água que está no meio externo, ela tende a ser atraída por esses sais. Ela vai ser absorvida por esses sais. Então,
na proporção que essa água ela entra, né, você vai encontrar exatamente a subida. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Primeiro, eu estava destacando exatamente, né, a passagem dessa água, né, a partir dessas células que você encontra na parte mais externa e células que você encontra na parte mais interna, né? Células relacionadas ao córtex e à medula. Isso aí eu já havia destacado para vocês. Então, na proporção que essa raiz ela se apresenta para a gente com a concentração de sais maior, a água ela tende a entrar na raiz. Beleza? Até aí, bem simples no que se diz respeito à pressão positiva da raiz. Mas essa pressão ela não reflete, ela não mostra de forma muito clara, né, toda a condição de transporte dessa água, desses sais minerais que ocorre da parte externa para a parte interna. Por quê? Basicamente, essa água ela chega mais ou menos a 1 metro só, a 1 metro de altura, tá certo? Então, eu tenho uma propriedade que está relacionada exatamente ao desprendimento dessa água, beleza? Porém, ela sozinha, ela não mostra isso a gente, né? Ela não mostra como a água ela vai chegar exatamente no ápice de uma planta, né? Observa que a seiva bruta ela sobe, produziu nas folhas, nas regiões fotossintetizantes. A partir daí você tem a descida e a distribuição desse material orgânico que é rico em proteínas, é rico em cofatores, em coenzimas, em várias substâncias que são oriundas do processo fotossintético, beleza? Só isso aí não explica. Aí você vem agora para a chamada capilaridade, tá? A capilaridade ela é desenvolvida pelas traqueídes e elementos de vasos, que são muito finos. Aí você dá uma olhadinha aqui comigo, veja, eu peguei aqui um material, deixa eu ver onde é que está, ó. Você tem aqui um canudo, tá? Isso aqui é um canudinho. Então, imagine que esse canudo, ele é muito fino, porém, eu tenho um desprendimento. Quando você coloca um canudo num copo com água, o que é que acontece? Essa água, ela vai subir até o nível, fica um pouco acima do nível da água que está no copo, não é isso? Então, por que ele fica um pouco acima? Em virtude exatamente da condição das chamadas pontes de hidrogênio, que alguns livros colocam para a gente de forma muito errada. Na realidade, não são pontes de hidrogênio, né? São interações de pontes de hidrogênio, porque a ligação já está ocorrendo entre o oxigênio e os dois hidrogênios da molécula da água. Agora, o que é que acontece? É que um oxigênio de uma molécula da água com outro hidrogênio de outra molécula é que estão sendo atraídos, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele tende a atrair esse hidrogênio para perto dele, beleza? Então, isso ao longo de um capilar, tá certo? Vai propiciar o desprendimento ao longo dele. Então, presta atenção agora, quanto mais fino for esse capilar, eu vou encontrar a junção maior dessas pontes de hidrogênio, beleza? Por isso que quando você analisa a parte interna, quando você analisa o xilema propriamente dito, eu tenho estruturas muito finas, que são as traqueídes e os elementos de vaso, beleza? Então, com isso, ainda não explica a saída dessa água do solo. Imagina, gente, existem plantas que se apresentam para vocês, se apresentam para mim, para a gente, com uma raiz com 30 metros de profundidade, né? Uma sequoia gigante, ela pode chegar a 110 metros, que é uma gimnosperma, tá? Que é uma gimnosperma. Então, imagina que esses dois fatores, a pressão positiva
que é exatamente a condição de você encontrar sais na medula, na região medular da raiz, e conseguir atrair essa água, né? E também a capilaridade, como eu havia falado para vocês. Observa que nessa foto aqui, ó, ele destaca exatamente essa condição capilar, né? Essa condição aqui de capilaridade. Essas setinhas aqui, elas estão indicando a subida dessa água, tá certo? Observa que as pontuações, que são espaçamentos laterais que nós encontramos tanto nas traqueídeas quanto nos elementos de vaso, é que vão propiciar a passagem dessa água de uma célula de uma via para outra, né? Lembra que eu havia destacado em histologia que essas pontuações elas vão viabilizar a passagem de água de um duto xilemático para outro duto xilemático, ou seja, esse intercâmbio lateral, tranquilo? Mas essas duas situações elas não explicam ainda como essa água ela chega aqui, ó, no ápice da planta, beleza? Aí veio Dickson com uma teoria simplesmente fantástica, que é a chamada teoria da coesão-tensão, ou tensão-coesão, como queiram chamar, não tem diferença. O que é que ele propôs? Observe o seguinte, na proporção que essa água está subindo, eu tenho a transpiração estomática. Cabeça, então quer dizer que os estômatos eles estão envolvidos nesse processo? Exatamente. Observe que na proporção que essa água está subindo, a temperatura, a luminosidade solar, que são fatores importantíssimos, eles vão propiciar exatamente a condição de evaporação. Ou seja, se eu tenho a pressão positiva da raiz, se eu tenho uma capilaridade, e se essa capilaridade ela auxilia, né? Porque quanto mais fino o capilar, as pontes de hidrogênio elas vão ficar mais próximas, mais agregadas. Por isso o processo da coesão-tensão. Então, na proporção que essa planta está perdendo água, lembra, eu havia comentado para vocês em aulas anteriores, você encontra liberação d'água na forma líquida pelos hidratódios, e eu encontro liberação de água na sua fase de vapor, tá certo? Na sua condição de vapor pelos estômatos. Comentei também para vocês que o estômato, quando ele está fechado, ele retém água. Quando a célula tem muita água, a disponibilidade de água é muito grande, esse estômato, essas células elas ficam túrgidas e o estômato ele abre, formando um orifício chamado simplesmente por ostíolo, tá certo? Então, um grande fator que vai viabilizar exatamente a chegada dessa água lá em cima aqui, como ele coloca pra gente, ó, nas regiões das regiões superiores da planta, né, na região apical da planta, é exatamente a teoria da coesão-tensão. É a transpiração estomática. Na proporção que essa planta está liberando essa água na parte superior, ela está conseguindo sugar, ó, pela região pelífera. Lembra que a gente viu em morfologia vegetal? Pela região pelífera da raiz. Agora sim, esses três fatores eles são imprescindíveis, beleza? Então, do ponto de vista estrutural, aqui eu coloquei para vocês, ó, nesse primeiro desenho, a pressão positiva. Nesse segundo desenho, eu coloquei para vocês a chamada capilaridade. E aqui nós temos o desprendimento da água na forma de vapor, tá certo? A partir dos estômatos, beleza? Simples desse jeito, simples dessa forma. Olha aí o que eu coloquei do lado para vocês. Transpiração. Aí nós temos a evaporação de água para o ar, diminui o potencial hídrico da folha. Beleza? Tranquilo? Olha lá, coesão. A coluna de água, como eu havia falado para vocês, aonde, gente, ó, no xilema, tranquilo, ou vaso xilemático, é mantida por coesão das moléculas de água. Opa! Em virtude de que? Da capilaridade nos elementos dos vasos.
beleza? E aqui a tensão, baixo potencial hídrico na raiz, provoca a entrada de água no solo, beleza? Entrada de água do solo, que se desloca por osmose até a medula, ou seja, até a região medular, até a parte central da raiz. Lembra, região mais periférica, córtex, região mais central da raiz é a medula. E para a gente fechar aqui com chave de ouro a nossa aulinha, né, eu deixei um slide destacando os principais aspectos, os principais pontos, o que é mais interessante para que você possa lembrar e perceber como é que ocorre esse fantástico processo, tá certo? Ó, condição de seiva bruta, vaso condutor xilema, criação de uma força de sucção, a gente viu, mais água perdida na transpiração, mais água absorvida pela raiz, também eu destaquei isso para vocês, união das moléculas de água a partir das pontes de hidrogênio, lembra, ponte de hidrogênio não está relacionada à ligação química. Ponte de hidrogênio é nada mais, nada menos que interação entre as moléculas, tá certo? Se eu pego minha mão e molho minha mão e coloco minha mão nessa disposição aqui, você vai ver que vai ficar algumas gotinhas, que a água ela não vai cair totalmente. Por quê? É esse processo, né, de atração que existe entre oxigênio e hidrogênio, entre moléculas distintas, que vai promover exatamente essa junção. E por último, aí para a gente fechar com chave de ouro, a tensão força a subida da coluna d'água. Beleza, gente? Então era isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês em relação à condução da seiva bruta, né? Fica com Deus, tudo de bom, um grande abraço.